Eu lembro certa vez que uma jovem bateu na minha porta. Louvado seja o nome do Senhor, não conhecia Jesus. E aquela jovem bateu na minha porta e me apresentou Jesus. Eu era bem jovem, louvado seja o nome do Senhor, mas ainda era uma menina calma, estudiosa. Morava com meu irmão, porque tinha perdido a minha mãe já com 8 anos de idade. Perdi minha mãe com 8 anos de idade, ficava com minha tia. Era uma jovem calma, uma jovem até caseira. Morava com meu irmão na época. Louvado seja o nome do Senhor, mas uma jovem com muitos traumas. Né? Uma jovem muito sofrida, porque muito pequena ainda sofri muita coisa, passei muita coisa. E eu tinha um espírito muito grande de depressão dentro de mim, uma vontade de me matar direto. Eu me escondia no quintal, tentava me matar, muitas vezes pegava faca, tomava as coisas. Só que Deus, ele já tinha um plano na minha vida. Aleluia! E aquela jovem bate na minha porta e ela me apresenta a Jesus, vamos no culto. E eu nunca tinha entrado numa igreja, né? Eu tinha entrado numa igreja quando eu era bem jovencinha, assim, mas não tinha entendido nada, né? Fui por ir. E eu falei, vou sim, é jovem, alegre, sabe? Os jovens, todo mundo alegre. Eu falei, nossa, que alegria. E eu entrei naquele lugar. Entrei naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. E eu me apaixonei por um Deus tão poderoso, tão lindo. Aleluia! E a igreja, eu assim, irmão, como assim? Igreja, numa semana, acho que em menos de uma semana eu recebi o Espírito Santo. Eu recebi a presença. Glória a Deus. Eu me sentia diferente, eu tinha sede de estar naquele lugar. Só que o inimigo, ele tem plano e projeto na nossa vida, igreja. Verdade. E a Bíblia diz para que nós viemos orar e vigiar. E às vezes a gente acha que só orar e não vigiar não tem problema, porque nós estamos com Deus e Deus vai nos garantir. Sim, Ele vai nos garantir. Mas Ele está nos ensinando: orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, eu não vigiei. Né? Aí eu louvado, você fiz amizade com uma jovem também nova convertida. E certa feita nós queremos fazer um evangelismo. Só que o evangelismo, igreja, é muito sério. As pessoas brincam com o evangelismo. Evangelismo é uma coisa muito séria. É verdade. Evangelizar não é você chegar, dar um papelzinho, pronto, você legiões de demônio que está furioso na tua vida. Você vai adentrar no mundo espiritual, igreja. Glória. Você vai arrancar uma alma da treva. Isso é sério. E eu quis evangelizar com essa jovem. E a Beira chegou para ela e falou assim: olha, vocês ainda não estão preparados, porque estávamos em fase de libertação. Por mais que eu já sentia que eu tinha recebido o Espírito, eu tinha que aprender como lidar com. Eu tinha que estar ali para o quê? Dependente. Eu estava ali crescendo, precisando aprender. E aquela jovem, ela não entendeu muito bem aquilo. Só que eu não vigiei, ela entrou na minha mente, pastora. E aí, quando ela entrou na minha mente, louvado seja o nome do Senhor, eu também me revoltei. Mas sabe que naquela revolta do coração, só que eu precisava mostrar para minha amiga que eu estava também revoltada. Então, eu comecei a depender de quem? Daquela amizade. Já tinha deixado Jesus de lado. A minha atitude fez com que eu deixasse Jesus de lado. Só que a gente pegou nesse dia, viemos para casa, botamos uma roupa bem curta. E voltamos para lá para afrontar os obreiros. E a obreira falou: não precisa disso, mas só que a gente não entendia que o mundo espiritual já estava o quê? Elevando mais 7 demônios. Meu Deus! Então uma jovem que era calma dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor, se tornou uma jovem revoltada, agressiva. E eu me tornei uma jovem brigona, bruta, agressiva, ignorante. Se olhasse para mim, eu já queria brigar, né? Eu sou cheia de marca, meu corpo, porque podia vir o que quisesse. Às vezes eu nem aguentava, mas eu ia, né? A oportunidade para mim era que se fosse brigar, eu ia brigar. Por quê? Porque eu já não estava, louvado seja o nome do Senhor, eu já não estava mais com a presença, eu estava já possuída de demônio. Meu Deus. E ali eu comecei a fazer coisas que não adoravam o Senhor. Mas Deus, Ele é misericordioso. Glória a Deus. Como esse pai aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve misericórdia do seu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que esse filho, louvado seja o nome do Senhor, se arrepende. E ele vai o quê? Retornar. E eu fiz o quê? Tentei retornar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tentei retornar à casa do Senhor. Só que agora a Viviane, que era mais calma, amém, igreja? A Viviane, que era mais calma, ela já não era mais tão calma. Ela já bebia. Ela já fumava. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. Já era agressiva. Ela já não respeitava ninguém. Mas eu volto, retorno da casa do Senhor. E faço todo aquele processo de libertação. Porque todas as vezes que eu voltei, eu queria. Mas se levanta o mundo espiritual. Veja, o mundo espiritual não existe. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo se levanta contra a minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não consigo o que, pastora? Firmar. E o que eu faço, pastora? Eu olho para trás de novo. Meu Deus. Só que a Bíblia diz que vem mais 7. Meu Deus. Louvado seja o nome. Isso é sério. Aí, o que acontece? A Viviane, que só bebia e fumava, agora ela nasceu no pai de droga. Ela vai conhecer a prostituição. Por quê? A vontade do diabo, igreja, é destruir toda a obra que o Senhor tem na tua vida. É desse jeito mesmo. A vontade dele é que você olhe para o teu cenário e diga: esse cenário aqui não é para mim. Porque com tantos lá no meu bolso, eu faço esse cenário mudar. Com essa amizade aqui, com essa amizade, eu faço esse cenário mudar. Então a vontade do inimigo é fazer com que você entenda na sua mente que Jesus não pode, mas a sua atitude. Aleluia, fazer a vontade do inimigo. Glória a Deus. Só que é tudo mentira, igreja. É. Aleluia. E quando eu conheci tudo isso, igreja, uma destruição total. Louvado seja o nome do Senhor. Né? O inimigo tentou me levar para o espiritismo. Louvado seja o nome do Senhor. Certa feita eu vesti uma roupa de como é que diz lá, um pai de santo, né? Morto. O pai de santo botou aquela roupa em mim. Entendia, né? A quantidade de demônios que estava grudado naquilo. E era para destruir a minha vida, igreja. Aquilo tudo era para destruir a minha história. Aquilo tudo é para mim não estar aqui hoje para dizer para você que Jesus, ele salva a Meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que o intuito dele é fazer você parar. E eu entrei e voltei e retornei. E aí eu entrei naquele processo de libertação, pastora. Mas quando eu entrei naquele processo de libertação verdadeiro. Por quê? Porque agora a Viviane não acha que ela é nada. Ela sabe que depende de Deus. A dependência de Deus. Glória. E todas as vezes que eu ia e voltava, eu achava que nas minhas forças eu voltaria. Eu continuaria, eu estaria fortalecida. Mas agora eu volto dependente de Deus. Aleluia. Oh, glória! E quando você é dependente de Deus, igreja, a prova vem, a luta vem, tu até enfraquece. Tem dia que tu entra na igreja que tu não consegue nem dar uma glória. Aleluia. Mas tu fica quietinho ali esperando Deus agir. Porque tu sabe que se tu sair, ó, o diabo destrói a tua vida. É verdade, Jesus. E agora eu estou dependente de Deus. E dependente de Deus, você entra num processo de libertação árduo, terrível, pastor. Tão terrível, pastor, que eu manifestava demônios horrorosos no meio da igreja. Era não sei quantos obreiros para poder segurar valor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo, eu não sei se me aconteceu isso aqui, que a última vez que eu manifestei, a minha roupa ficou toda cheia de sangue. E a esposa do pastor me levou para dentro do banheiro para ver se tinha alguma ferida em mim. Não chegou, porque aquilo ali era o espírito da morte, igreja. Meu Deus, aleluia. Na igreja, o pastor falou assim, eu vou até para um estudo aí numa igreja, porque assim, ele era difícil de manifestar, não é qualquer pessoa que ele manifestava. Meu Senhor. Né? O pastor está falando para mim assim, Deus tem uma grande obra na tua vida. Deus. Né? O pastor está profetizando algumas coisas sobre a minha vida. Aleluia. Naquele momento. Né? E aí eu dependente de Deus, igreja, eu selei e eu tracei o caminho de Jesus. Não foi fácil, porque o inimigo tentou tirar minha vida muitas vezes, né? Tentou me deixar sem andar, eu fiquei sem andar um tempo, pastora. A minha perna tremia, eu tinha que andar caçando as ruas assim, eu tinha que andar segurando na parede. Eu achei um pau, comecei a andar com um pau. Só que eu falei assim, isso aqui foi o meu adversário, e comecei a reclamar. Eu falei assim, eu tenho que caminhar para tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Uma época também, uma bacia, né? Uma grande quantidade de óleo quente estava no meu pé. Louvado seja, eu lembro desse dia que eu estava com o meu pé pra cima, passou uma mãe de santo que tinha lá no meu quintal, parente de uma prima minha, e aquela mulher olhou com muito ódio pro meu pé, era como se fosse assim, foi feito, né? Tá feito aquilo que foi feito. Só que Deus, ele tinha uma obra na minha vida. Aleluia! Louvado seja, era pra me prender no meu pé, pastor. Se você visse meu pé, tinha 2 pés, pastor. Num pé só, de tanta carne viva que estava no meu pé. Se eu te mostrar meu pé, você não vai ver a queimadura, porque Deus, ele me curou. Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então ele existe, ele pode. Glória a Deus! E às vezes a gente vai dentro de um processo nosso cenário e vai dizer, cadê Jesus? Cadê Deus? Ele está comigo, ele está contigo, ele está no tempo certo. Ele vai se revelar a nós. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai se revelar
traçando aquele caminho. Mas não é fácil de servir ao Senhor. Não. Só que eu tive que entender, como esse filho aqui teve que entender, que ele dependia do pai. Aleluia. A Bíblia diz que o filho volta, retorna à casa do pai. Glória a Deus. Só que agora ele vai descer e vai dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. É verdade, Espírito. Eu não sou digno de dizer, sou teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Igreja, isso é descer e exaltar o nome do Senhor. É colocar o Senhor em primeiro lugar e dizer: eu dependo do Senhor. Meu Glória a Deus. Deus. Igreja, tu pode ter a maior agenda da terra. Tu pode ser um pregador que é cogitado em todo o país, todo mundo. Mas se tu não tiver dependência de Deus, nada adianta. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Tu pode ter 300, 4 mil, 500 mil carros do ano. Oh, glória a Deus, casa bonita. Aí eu com muito dinheiro no banco. Mas se tu não tiver dependência de Deus, nada adianta. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Nós temos que entender que nós dependemos do Senhor. Meu Que Deus. Ele é o nosso provedor. É. Que Ele é o guarda fiel da nossa vida, da nossa casa, da nossa alma. Então vai chegar um dia difícil para mim e para você. Mas entenda, Ele te pegou, te transformou, te lavou. Ah, você passou. E você vai passar de novo. Eu creio. Por quê? Porque Ele é comigo e Ele é contigo. Aleluia. Eu costumo dizer que quando eu estou em uma provação muito árdua na minha vida, porque as provações elas vêm para ferir, as provações vêm para que a gente venha questionar o poder do Senhor. O Senhor sempre me faz lembrar, pastora, tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Ele faz eu entender: filha, tu estava nesse estado e eu te trouxe para esse estado. Oh, glória. Aleluia. Por que Ele não pode fazer esse cenário que hoje nós estamos vendo É verdade. ser transformado? Aleluia. Então, se o cenário hoje não está, louvado seja, não te agradando, e você tem pedido algo ao Senhor, creia. Creia que Ele pode fazer e Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel, igreja. Só que nós muitas vezes limitamos o poder do Senhor e limitamos a nossa fé. E a gente acha que Deus não vai fazer. Só que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Meu Deus! E há um tempo determinado para que Ele venha nos exaltar. Há um tempo determinado para que Ele venha fazer aquilo que nós planejamos no nosso coração, igreja. Mas enquanto Ele não faz, continua na tua posição. Aleluia. Dependente de Deus. Dependente daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Meu Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. É verdade. Ele sabe. Mas se nós estamos com a nossa vida no altar e dependendo do Senhor, Ele vai continuar fazendo. Glória a O Deus. filho volta dependente do Pai, Aleluia. entendendo que não era o tempo de receber a herança. E o filho é o quê? Recebido com uma festa. Festa essa que até se levantaram contra. Mas o pai fez a festa. Vestiu o filho do melhor, calçou o filho do melhor. Por quê? Somos amados do Senhor. E às vezes alguém vai olhar para nós e vai dizer: eu tenho, você não tem. Eu estava pensando isso hoje em casa. Eu falei: meu Deus, quantas coisas eu queria ter, eu não tenho. Mas eu tenho a presença. Aleluia, Deus. Valorize a presença, Deus. Glória. Valorize a presença de Deus, porque Glória, glória. para receber a presença não é fácil, é muito glória, difícil. glória, E para glória. permanecer com a presença é muito mais difícil. Mas se Ele te entregou esse ouro, esse tesouro, igreja, isso vai te dar força para permanecer. Então, se hoje você não tem uma casa bonita, não se importe. Ele vai te dar se for da vontade dele. Mas se Ele não te der, continue dependente de Deus. Se você não tem um carro bonito ou um carro e você quer, não se importe, Ele vai te dar. Mas se Ele não te der, continue dependente desse Deus. Continue dependente. Sabe por quê? Obrigado, Os Jesus. sinais estão aí, ninguém prega mais isso. Eita. Jesus, Ele está voltando. É verdade. E às vezes eu penso que eu estou com frio na minha barriga. Porque eu Olha. não sei qual o momento, não sei a hora, como vou estar. Porque todo momento o diabo tenta fazer a gente o quê? Parar, se desligar do céu, pelas lutas, pelas provações. Mas Ele está voltando, está acabando o sofrimento, igreja. Está acabando essa luta, está acabando. Eu creio. Jesus está voltando Eu para creio. levar o seu povo.
Então que nós viemos permanecer Aleluia. com Ele, na presença dEle. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Louvado Pai. seja o nome do Senhor. Hoje, Aleluia. de uma menina revoltada, de uma menina rebelde, eu recebo a paz do Senhor dos irmãos na igreja. Eu recebo Glória. a paz do Senhor dos irmãos na rua. Eu sou respeitada pelos meus vizinhos. Eu sou amada pelos meus vizinhos. Eu sou reconhecida como uma mulher de Deus. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Glória Porque a quem faz Deus. isso é Deus, igreja. Glória Ele a tira Deus. o pecado do homem. Glória. Ele lava o homem. Ele transforma de dentro para fora. Louvado seja o nome do Senhor e dá honra da presença dele. Aleluia. Então hoje você pode não ter tudo aquilo que você quer, mas a honra maior você tem, que é a sua salvação. Mantenha a sua salvação e mantenha a sua dependência em Deus. Por quê? Porque o de repente do Senhor pode acontecer na minha e na tua Aleluia. vida. Ele pode te abençoar e Ele pode também vir te buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos o momento nem a hora, mas o importante é estarmos com Deus em total Creio, Jesus. dependência. Amém, igreja? Eu quero agradecer a minha oportunidade e louvar a Deus com as palmas, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém?